Se você tivesse de escolher uma religião para seguir e estar em Deus, você escolheria qual religião? Qual a religião que você escolheria estar para servir e seguir a Deus? Alguém me fez essa pergunta. Wellington, qual é a religião verdadeira para a gente seguir verdadeiramente a Deus? É tanta confusão, é tanta religião, todas elas diz que é de Deus, que é a verdadeira. Alguém veio para mim e perguntou, me deu uma orientação aí, eu quero ver o senhor me orientar, qual é a religião para a gente seguir verdadeiramente a Deus? E eu respondi para essa pessoa, nenhuma. Se você tiver de escolher uma religião para seguir a Deus e servir a Deus, estando em Deus, então não siga nenhuma, porque nenhuma leva você a Deus. Nenhuma religião é o caminho para você viver, seguir e estar em Deus. E ela perguntou, então, irmão Wellington, onde é que a pessoa vai servir a Deus? E eu disse a ela, olha, você está em Deus não é por meio de nenhuma religião, instituição, lugar, para você viver ali a formalidade, as obrigações, a devoção, os trabalhos e rituais, para você ser de Deus. Não foi esse o caminho que Deus deixou. Deus não deu essa orientação para ninguém. Quem colocou essa orientação foi o diabo, usando homens para formular essa ideia, esse princípio, esse conceito. E eu comecei a explicar a essa pessoa, sabe? Que é muito bom você explicar. Não é dizer a pessoa, não, está errado, não é assim, não é desse jeito. Calma, explique a pessoa por quê. Quando eu digo que não, está errado, quando eu digo não é esse caminho, eu explico às pessoas. Eu não digo por dizer. Alguém chegou para mim e disse, então tudo está errado para o senhor? Eu digo, não é para mim. Eu não digo que está errado porque eu creio que está errado. Eu digo isso baseado no princípio. Jesus nos ensinou a julgar pela reta justiça. Ele nos advertiu a não julgar precipitadamente, sem conhecimento, sem ter o entendimento, sem ter a certeza ou a convicção daquilo que você fala. Agora, se você tem o conhecimento, se você conhece o princípio da verdade e sabe que aquele conceito é mentira, você tem que julgar, tem que condenar, reprovar e protestar, mas baseado na verdade. Então eu não contesto nada pelo que eu acho. Eu estou sempre convidando vocês, aonde eu levo esclarecimento, eu sempre convido as pessoas a observar o que a palavra nos orienta. Amém? A verdade não sou eu, a verdade é a palavra. Então, quando essa pessoa chegou para mim e perguntou, irmão Wellington, qual a religião que eu devo seguir? Qual a religião verdadeira? Aonde verdadeiramente eu sirvo a Deus? Eu disse a essa pessoa, em lugar nenhum, em religião nenhuma, porque Deus não deixou nenhuma religião para você seguir a Ele, estar nele e servir a Ele. Deus não deixou nenhum lugar, nem aqui, nem ali, nem acolá. Deus não orientou ninguém ir ali, aqui ou acolá. Por que eu digo isso? Porque a palavra assim nos mostra. E eu cheguei para essa pessoa e chamei ela para refletir, usar a inteligência, para ela ter entendimento da verdade. Verdade essa que é Jesus. É a palavra, é Ele, é a palavra que Ele trouxe. O que Jesus ensinou é a verdade. Então nós temos que ficar
com a nossa vida firme, devota e voltada para aquilo que Jesus ensinou. Vamos lá agora. Vamos responder a pergunta da pessoa. Qual a religião verdadeira? Aonde eu devo estar para seguir a Deus e servir a Deus verdadeiramente? Bem, vamos ver o que Jesus falou sobre isso. Marcos capítulo 16, versículo 15. Jesus vai dizer assim: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer, preste atenção na palavra, e for batizado será salvo. Jesus não está estabelecendo aí, para o homem ser salvo, nenhuma igreja, nenhuma religião, ou nenhuma prática de vida religiosa em lugar nenhum. Porque Jesus mandou os apóstolos levar para o povo, para que o povo seja salvo, não foi uma vida de igreja, foi uma informação. Essa informação contém a verdade. Verdade essa, por onde a gente é liberto, tendo conhecimento verdadeiro do caminho para Deus, da vida com Deus, da promessa da vida eterna de Deus, da salvação de Deus. O Evangelho é uma informação que nos traz o conhecimento da verdade por onde a gente chegar a Deus. E o Evangelho não mostra a ninguém igrejas evangélicas. Igreja católica, espírita, testemunha de Jeová, mormon. O Evangelho não é uma religião, nem um conceito religioso, nem tampouco uma forma de vida dentro de uma submissão e uma devoção a credos ou a dogmas ou a doutrinas de nenhum grupo religioso, nenhuma instituição, nenhuma entidade. O Evangelho é a informação do próprio Deus que leva o pecador, o homem perdido, à esperança do conhecimento do caminho que ele precisa andar para se desviar da morte, da maldição, do juízo. O Evangelho é uma informação que nos dá o conhecimento da verdade de Deus, por onde verdadeiramente a gente encontra Deus. E o Evangelho não leva ninguém a nenhuma igreja, escute isso. Jesus não mandou pregar igreja verdadeira. Ele mandou pregar a verdade, o Evangelho. E a igreja são as pessoas que creem no Evangelho. Tornam-se igreja, não uma instituição humana, do homem, mas uma instituição de Deus, aonde ela vai estar selada pelo próprio Deus no seu interior, aonde ela vai fazer parte de um corpo místico que forma a igreja de Deus, aonde Cristo é a cabeça. Essa igreja é guiada, dirigida, é conduzida, é instruída, é levada à fidelidade, à devoção, não a um sistema religioso igreja, não dentro de uma regra de norma de devoção, de sacrifício, de penitência, de flagelo, de cerimônia, de ritual, de coisa alguma religiosa dentro de nenhum lugar ou local. O Evangelho é a verdade de Deus que nos dá o entendimento, o conhecimento para que a gente creia e seja salvo e torne agora fazendo parte, inserido no corpo, igreja de Deus, corpo de Cristo, como membro. Agora você que creu em Jesus pelo Evangelho, vai estar selado para a garantia de que você é de Deus pelo Espírito Santo. E esse Espírito Santo não vai guiar você dentro de igreja, por nenhuma regra, nem doutrina, nem norma de igreja. Esse Espírito Santo que habita em nós, que é o reino de Deus em nós. O reino de Deus não é nenhuma instituição religiosa. O reino de Deus é o Espírito Santo de Deus em nós, está implantado no nosso interior. O reino de Deus não tem aparência exterior, é interior. Ele é no homem que crê em Jesus. E esse Espírito Santo, ele nos leva a andar, nos guia, nos dirige na palavra, em Cristo, na doutrina de Cristo, pelo entendimento, pelo conhecimento, e não por obra, nem prática, nem devoção religiosa alguma. Você está entendendo? Então não existe igreja verdadeira.
instituição nenhuma. Não existe lugar para você ser de Deus e servir a Deus verdadeiramente. Existe a verdade que é Cristo. Aonde você tem que estar em Cristo e a palavra de Cristo estando em você, para você ser guiado, dirigido, conduzido, para você ter a esperança, para você ter a certeza, a firmeza, a confiança e andar conduzido nessa verdade que é a doutrina de Cristo, aonde nós como igreja devemos andar. Está entendendo isso? Jesus nunca, em lugar nenhum, em canto nenhum, ensinou ninguém a estar dentro de um sistema religioso. E aí, Damião? E aí, bom, irmão? Beleza? Beleza. Olha onde tem a Xerox por aqui. Quem? Xerox. Vê ali no chaveiro, ele tava tirando. É. Já está encontrando uma empresa aí amanhã. E é? Beleza. Agora. Tranquilo. Tá tudo certinho. Vai. Tudo certo. Então vocês estão entendendo o que eu estou querendo explicar para vocês? Porque hoje, o que acontece hoje? O povo está preso, escravizado sim, aqui, no entendimento, o povo é escravo aqui, dentro das igrejas, seja qual for ela, evangélica, católica, espírita, budista, dentro das religiões, aonde leva para o povo conceitos de Deus, aonde forma no entendimento do povo, que ali é o lugar verdadeiro, aonde o povo serve a Deus, que o povo tem que servir a Deus dentro daquelas regras, que o povo tem que consagrar e devotar sua vida a Deus, cumprindo aquelas ordenanças, vivendo o sacrifício religioso, as devoções, os cerimoniais, os rituais. O povo é ensinado dentro dessas igrejas, seja ela evangélica, católica, qualquer instituição religiosa que crie conceitos e coloque como regra e princípio para o povo ser de Deus. Aonde o povo entende, é formado no entendimento de que você só pode ser de Deus se tiver dentro de uma religião. E cada religião tem a sua exclusividade. Cada religião centraliza a vida com Deus nela. Está entendendo isso, irmão? Vocês precisam disso, ser informado. Vocês têm ouvido muito blá blá blá, mas vocês não têm ouvido a verdade. Vocês não têm sido informados com esclarecimento que vai iluminar a mente de vocês. Tantas e quantas pessoas estão presas, escravas, dentro de sacrifício, devoção, obrigação religiosa, não vivendo isso, não fazendo aquilo, nem isso, nem aquilo outro, porque entende que é pecado. O povo sendo privado dentro dos princípios dos homens, como se fosse mandamento e regra de Deus para o povo viver. O povo devotando sua vida, o povo consagrando sua vida a instituições religiosas, sendo escravo e devoto por meio de trabalho, de obrigação religiosa, de cumprir meta, de determinações. O povo sendo negócio do sistema. Gente, tem pessoas que não vivem mais para si. A sua vida é dirigida, é guiada por igreja. Tem pessoas que é dependente de igrejas, de religiões, porque elas entendem, se não tiver ali, não tem vida com Deus. O povo vive hoje entregando suas vidas, vivendo não para Deus, não para si, nem para sua família. Quantos estão vivendo escravo, devoto de igrejas? Não pensa mais, não tem senso crítico, não usa o raciocínio, a inteligência, porque o sistema manipulou, cauterizou a sua mente, seu entendimento. Vou tirar ali na frente na galeria. Tira ali, mas não? Foi um prazer. Vai lá, Damião. Felicidade aí, irmão. Tranquilo, beleza. Boa, tudo. Vocês estão entendendo isso, meus amados irmãos? Esse é o objetivo, porque eu sempre estou batendo nessa tecla. Não é de igrejas evangélicas só. É do sistema religioso que é maldito. Nenhuma igreja, nenhum sistema religioso, nenhuma instituição, nenhum grupo que se denomine o detentor da verdade, que coloque-se na exclusividade para o povo servir a Deus ali, é de Deus. Porque Deus não deixou isso. O que Deus deixou foi a verdade para libertar os que estão na mentira. E a vida com Deus é aqui no entendimento. A libertação é aqui. E essa verdade é Cristo,
Quem crê nele será salvo. Não é quem estiver em nenhuma igreja que é a verdadeira. É quem estiver na verdade, crendo na verdade, sendo guiado pela verdade, com a esperança na verdade, que é Cristo. Jesus não orientou seus discípulos a criar nenhum sistema para ele ser o maioral no meio do povo e governar o povo com jugo, com fardo, com obrigação, dentro de nenhum sistema ou instituição, como se ali fosse o meio para o povo estar salvo e ser de Deus. O que é que o povo entende hoje? Principalmente nas igrejas evangélicas. O que é que tem sido pregado? O que é que tem sido ensinado ao povo? Qual o entendimento do povo? E isso é notório, porque o povo prega isso. Olha, você precisa de uma igreja. Você não pode servir a Deus fora da igreja. Você não pode ser de Deus fora da igreja. Você tem que estar no quartel. Você tem que estar na autoridade de um líder espiritual. Você tem que ser de uma igreja para ser de Deus. Mas eu pergunto, com toda sinceridade, aonde Jesus ensinou isso? Quem ensina isso? É Jesus ou é os homens? Quem traz esse princípio? É Jesus ou os homens? Não, você precisa estar na casa de Deus. Você precisa vir adorar a Deus. Você precisa vir buscar a Deus. Gente, olha o entendimento das pessoas. Eu não posso parar de buscar a Deus. Quando as pessoas dizem isso, sabe qual é o entendimento delas em buscar a Deus? Está dentro de igreja, de trabalho de igreja, de sacrifício de igreja, obrigação de igreja, culto de igreja, ritual, movimento de igreja. Esse é o entendimento das pessoas de buscar a Deus. Agora eu pergunto, Jesus ensinou isso? O que é buscar a Deus dentro das Escrituras? O que foi que o profeta Isaías estava dizendo ao povo? Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Isaías estava dizendo ao povo para ir para o templo, buscar a Deus? Será que foi isso que Isaías disse? Será que Isaías estava dizendo ao povo, buscai o Senhor enquanto se pode achar? Vá para a igreja buscar a Deus. Vá para a igreja adorar a Deus. Vá para a igreja se fortalecer de Deus. Será que foi isso que o profeta Isaías disse? Será que foi isso que Jesus disse? Vão para a igreja, para a casa de Deus. Vão buscar a Deus nas igrejas. Vão se fortalecer em Deus nas igrejas. Será que foi isso que Jesus ensinou? Então é isso que eu digo a vocês. Vocês têm que ser prudentes e despertar para buscar entender isso. Não fique na direção, seguindo no cabresto, na submissão, na obediência dos homens que ensinam essas mentiras para vocês, como se fosse verdade. Quando o profeta Isaías vai dizer, buscai o Senhor enquanto se pode achar, o profeta Isaías, usado por Deus, estava advertindo o povo de Israel, que estava vivendo fora da direção da palavra. Buscar a Deus é voltar à palavra. Buscar a Deus é estar submisso, entregando, se negando para viver a palavra. Buscar a Deus, que Isaías falou, não foi ir para a igreja buscar a Deus e ver culto de igreja. Foi advertindo o povo para sair do pecado e voltar à palavra. Jesus nunca disse a ninguém, vão para a igreja, vão buscar a Deus na igreja, vão adorar a Deus na igreja, vão para a casa de Deus na igreja. Jesus disse, vocês têm que estar em mim, crer na minha palavra, guardar a minha palavra. Eu estando vocês, estando em mim, a minha palavra estando em vocês. Vinde a mim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus nunca disse em canto nenhum que a igreja verdadeira é a A, é a B, é a C, é a D, é a F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, X, é tanta igreja que se diz verdadeira. E Jesus nunca levou ninguém a se dirigir por esses caminhos. O caminho é Ele. A rocha, o lugar, o alicerce é Ele. A porta é Ele. A direção da nossa vida é por Ele. A palavra dEle. A rocha onde nós devemos estar para estar firmado em Deus não é uma igreja nenhuma qualquer. É Jesus, a palavra dEle. Jesus ensinou isso. Mas o povo hoje, infelizmente, estão presos dentro desse entendimento maldito, que cega você, tira você do alvo, tira você da rocha, do alicerce,
esse entendimento de igreja, religião, o que é que o povo discute hoje? Discute o evangelho? O povo está defendendo a causa, os princípios, os valores do evangelho ou de suas igrejas? Então, seja sábio, seja prudente, se entregue a Jesus, vindo para a verdade. Não é indo para uma igreja, vindo para a verdade. E a verdade é o próprio Jesus, a palavra dele. E passe a viver firme e firmado na esperança do evangelho, naquilo que o evangelho mostra e nos conduz. Passe a viver uma vida defendendo e praticando, protestando em favor da causa, dos princípios e dos valores, não de igreja nenhuma, mas do evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê no evangelho. Salvação é por crer no evangelho. Crer é uma questão de conhecer e entender. Crer e ser salvo não é estar dentro de uma igreja e viver uma vida religiosa. Não é estar dentro de nenhuma instituição. A salvação é por meio do crer, do entendimento, do se converter a Jesus e andar pela palavra dele, na palavra dele que é a verdade, a rocha, onde nossa vida vai estar guardada e segura para a tão grande salvação que Deus proporciona gratuitamente para todo ser humano por meio de uma condição. Não é dentro de igreja, não é dentro de ritual, sacrifício ou cerimônia de igreja. O único condicional que Deus pede para o homem receber de graça a salvação que ele oferece, é por meio da fé. E a fé não é dentro de uma vida religiosa, de credo, de crença, guardando obrigações, doutrinas, usos e costumes de nenhuma religião. A fé é em Cristo, na palavra dele, crendo e se convertendo a ele. É isso que Deus quer. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós. Não vem de obra de igreja, não vem de igreja, não vem do teu trabalho, não vem do teu esforço. Essa fé vai ser gerada no teu coração pelo próprio Deus. Quando você ouvir o evangelho, crer e se converter, você será salvo. A fé que vai ser gerada no teu coração, que vai te levar a receber o dom gratuito de Deus, é a fé que vem pelo ouvir. E pelo ouvir, não é sermão religioso de igreja. Pelo ouvir da palavra. E essa palavra é Cristo, o evangelho da salvação, que ele mandou anunciar ao mundo. Levar essa informação. Se o indivíduo esteja onde ele estiver, ele receber no coração essa informação e passar a buscar, conhecer, compreender pela Bíblia e for prudente para procurar congregar com os irmãos em qualquer lugar onde estejam pregando a palavra, ele aí está salvo. Ele não precisa estar dentro de nenhuma igreja para ficar dentro da formalidade de igreja. Ele só precisa crer no evangelho, ser prudente, cuidar da vida dele e da doutrina. É o que a Bíblia diz. Cuida de ti e da doutrina. Eu creio em Jesus, agora eu tenho que cuidar da minha vida aprendendo dele, para me manter nele e não desviar nem apostatar da fé. Crendo em Jesus. Por isso que Paulo vai dizer a Timóteo, na sua primeira carta, 4,16, cuida de ti e da doutrina. A doutrina é o conhecimento do ensinamento de Cristo, do evangelho de Cristo, para não se deixar levar por outros conceitos que o mundo está vivendo aí, como se fosse de Deus. Nós temos que ser prudentes, estar firme no evangelho, na doutrina de Cristo, para a gente se manter na salvação e reter e não perder, desviando e abandonando e desprezando essa tão grande salvação que Deus nos deu gratuitamente pela obra que ele executou para nos salvar. A obra de Deus para nos salvar foi Cristo. Não é obra nenhuma de igreja que você vai alcançar nada de Deus, nem salvação, nem perdão. É pela obra de Deus, a obra do próprio Deus. E essa obra de Deus é Cristo. Eu creio nela e eu tenho que pregar essa obra. Eu tenho que levar essa obra de Deus ao conhecimento de todos, para que todos aqueles que crê sejam salvos em nome de Jesus. Aprendeu um pouco aí, irmão? Então, só para esclarecer, entendeu? Então, pense nisso, reflita nisso, passe a ser prudente. Use o senso crítico, examine as Escrituras para não continuar no erro, perdido da direção de Deus. Amém?